Bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius, Head de Marketing da Systex Implantes Dentários. E espero que a partir de agora vocês tenham uma boa aula com o professor e Dr. Renato Aló. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por sua disponibilidade e por ter aceito o nosso convite. Uma boa aula a todos e aproveitem. Obrigado, Vinícius. Gente, boa tarde. Não achem que eu sou louco pelo bom dia, tá? Originalmente a gente falaria às 11 horas da manhã, então a gente teve uma troca. É um prazer estar com vocês aqui, né, falar um pouquinho. E eu gosto muito de começar a aula falando um pouco, né, nossa relação, a relação da Certo Odontologia, do Certo Guide, ou seja, a minha escola de pós-graduação e o meu Planning Center, né, esse namoro nosso com a Systex é um namoro que começou há uns 10 anos atrás. E a gente fechou uma parceria com a Systex, a gente trabalha na nossa escola com a Systex há aproximadamente 6 meses. E aí vem a pergunta, Renato, por que vocês fecharam uma parceria com a Systex? Eu costumo dizer que tem 3 fatores. Um, que tem tudo a ver com a logística da empresa, a melhora comercial da empresa. Mas 2, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. 1, a superfície do implante da empresa hoje ele é sensacional. Tá? O implante com a superfície nano, livre de alumínio, com 45 dias de osseointegração, é um boom assustador. E o segundo, na verdade o terceiro, mas o segundo motivo científico que me fez mudar, acho que tem tudo a ver com essa aula. Eu sou um apaixonado por fluxo digital. Tá? Para mim, hoje não existe odontologia sem fluxo digital. E, lógico, todas as empresas do ramo estão evoluindo no fluxo digital, mas o que a Systex produziu nos últimos 6 meses, 1 ano, é algo de inacreditável. Então, se a gente tem uma empresa que, para a gente no Rio de Janeiro, dá uma total assistência, tanto para a gente quanto para os nossos alunos, se a empresa tem uma superfície de implante fantástica, com preço altamente vantajoso, e se tem um fluxo digital sensacional, não tem por que a gente não fechar com essa empresa. Então, meu objetivo com vocês hoje é entender, claro, cada um tem uma situação aqui dentro, mas se todo mundo que está sentado aqui hoje ainda não trabalha com fluxo digital, tem algo de errado. Tem algo de errado. Em 2025, trabalhar com implantodontia em fluxo analógico tem alguma coisa que está errado, não está fechando. Por quê? Por que está errado? Vamos brincar rapidamente com fluxo analógico? Tá? A gente peguei fotos aleatórias. Tá? Por acaso, todas de incisivo lateral, mas peguei fotos aleatórias. Gente, como é que a gente fez na implantodontia a vida inteira? Eu acabei semana passada, não pareço, apesar dessa cara jovem, eu acabei de fazer 30 anos de formato. E aí, 27 anos de implantodontia. Gente, qual é a implantodontia que eu aprendi e que eu passei mais de... Até hoje, mas qual é a implantodontia que eu passo há mais de 20, 25 anos para meus alunos? Você pega um paciente com anodontia, com ausência, você faz um exame clínico, beleza, sem nenhum problema. E aí você, no passado, repara que isso para mim é passado, você planejava num JPEG, num PDF, que a clínica de radiologia te mandava impresso pelo motoboy, ou, desculpa quem usa, mas sempre que eu falo isso eu bato na madeira, ou num software chamado Dental Slice. E aí eu bato na madeira para tirar o azar. Dental Slice bate na madeira. Porque, Renato, Dental Slice é legal? Sim, Renato diz, Dental Slice é legal. Renato, 2006. Beleza, 2006 era perfeito. Hoje tem coisa muito melhor. Então a gente planejava, tá? E, tanto como dentista como professor, eu rezava, que era um videozinho, mas acho que ele não vai girar. Girou. A gente rezava. Gente, é igual manobrista de carro. Joga um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, fura um pouquinho para cá, torce, para aí, vamos ver como é que tá. Gente, tudo com muita mão, com muita sorte, com muita reza, uma cirurgia orientada por um professor, orientado por um Dental Slice, orientado por Deus, orientado por quem você quiser, mas orientado, tá? Mas dependia o quê? Da habilidade individual. Gente, tudo que depende exclusivamente da habilidade individual da pessoa, ele não é replicável. E eu sou professor. Professor só acredita numa coisa que é replicável. Eu costumo dizer que eu sou dentista nas horas vagas. A minha profissão é ser professor. Então, o professor tem que ensinar coisas que são reprodutíveis, que não dependem da habilidade individual de cada um. Então, assim, dava certo? Fiz vários implantes na minha vida, assim, ensino até hoje a técnica tradicional de implantodontia. Mas, aí você esperava alguns meses, não importa, tá? E aí você fazia a reabertura, técnicas maravilhosas que a gente tem, vai fazer provisório, vai botar cicatrizador personalizado. Cada um desses tem uma aula específica aqui na Systex falando disso. Mas você precisava ter
um perfil gengival maravilhoso. A hora que você tinha um perfil gengival maravilhoso, você fazia uma coisa da Idade Média. Na Idade Média, eles criaram uma coisa chamada moldagem. Material de moldagem, silicona de adição, de condensação. Né? A Idade Média criou. Montenegro, daqui de todo mundo, Montenegro era o único cara que usou. Porque trabalhava na Idade Média. Moldagem. Moldagem dele, moldagem antagonista, registro em Duralei, registro em cera. Gente, dá um pouco de alergia, dá um pouco de coceira. Mas dava certo? Sim. Dá certo? Sim. Dá certo. Mas será que é o melhor? Você moldava e aí vem a parte mais odiosa. Prova metal, ajusta metal, prova metal, ajusta metal, escolhe cor, prova metal de novo. Sei lá, com 4, 5, 6, 7, 8 consultas, se tudo der sorte, se o laboratório for muito legal e o paciente não for chato, talvez com 7 consultas de ajuste o trabalho esteja pronto. E aí você entrega. Beleza. Repara que vocês viram 6 ou 7 fotos, todas de casos totalmente diferentes. Talvez fosse a coisa mais fácil eu pegar um caso clínico pronto e colocar. A única coisa que todos esses casos tinham em comum é que é recidiva lateral. Mas se eu botei 6 fotos aqui, eram 6 pacientes diferentes, propositalmente. Porque a gente chegava aqui, ó. Olha que lindo. Tá? Avaliação clínica, planejamento, cirurgia orientada, condicionamento tecidual, moldagem, prova e ajuste, entrega. A pergunta é muito simples. Pergunta mais importante pra gente. Tá lá em cima, lá no altão. Isso é errado? Gente, não pode ser errado. Eu ensino isso para minhas turmas até hoje. Então, a pergunta que a gente tem que fazer não é se isso aqui é errado. A pergunta-chave é, aí sim, é a melhor opção em 2025? Será que se você oferecer isso para o teu paciente, está oferecendo o que existe de melhor? Não estou falando de questão financeira, estou falando melhor. Melhor é qualidade. Então, essa é a primeira pergunta que você tem que fazer na cabeça. Tá? No finalzinho da aula, é bom que ninguém vá embora por causa da chuva, então daqui a algum tempo a gente está discutindo isso. Será que é a melhor opção? Acho que em 5 minutos vocês já perceberam que eu não acho. Mas vamos discutir um pouquinho mais. Será que é a melhor opção? Vamos brincar. E aí, quando a gente fala em opção, repara o seguinte. Imagina, eu sempre faço essa comparação. Eu odeio, gente, nada contra quem usa, mas eu odeio quem usa um termo chamado odontologia digital. Meu segundo filho está para fazer faculdade agora, né? E eu brinco dizendo o seguinte. Quando ele vai se inscrever na faculdade, existe odontologia e odontologia digital? São 2 cursos diferentes? Então, minha opinião. Gente, vamos parar com o termo odontologia digital. Por quê? Mas a minha pergunta é muito simples. Imagina que você queira... Silvana sabe que o Montenegro está com dinheiro. Então, fala assim, vamos fazer uma reforma aqui em casa. Vamos chamar um arquiteto. Aí você fala assim, um arquiteto, eu quero reformar minha casa. Chegaram esses 2 arquitetos. Um com lápis colorido de todas as cores maravilhosas, com calhamaço de papel. Um abriu com computador. Gente, num primeiro momento, claro, nada impede que aquele primeiro seja muito melhor que o segundo. Mas na primeira impressão, qual você escolhe? Essa é a primeira pergunta. Não me importa qual você escolhe, mas a pergunta é, você diz para alguém, eu contratei um arquiteto ou eu contratei um arquiteto digital? Você, para construir seu consultório, você contrata arquiteto digital? Não, você contrata um arquiteto que usa o fluxo digital para trabalhar. Tá? Aí você chamou um engenheiro. Aí chegou um engenheiro cheio de boa vontade com uma trena maravilhosa, linda, maravilhosa. E aí chegou um outro que trouxe um computador. É o engenheiro que vai tocar a obra do seu consultório, da sua casa. A pergunta é muito simples. Qual você escolhe? Não me importa qual você escolhe. O que me importa agora é, se você escolher essa moça da direita, você fala para o seu amigo, nossa, arrumei um engenheiro digital maravilhoso. Não, você arrumou um engenheiro. Gente, se o arquiteto não é arquiteto digital, se o engenheiro não é engenheiro digital, vamos parar com a ideia de que o dentista é dentista digital. Não é isso. Olha que foto linda, fotos da internet. Imagina, peguei aqui. Acho que isso aqui se chama material de moldagem, silicona, não é isso? Tem uma coisa chamada moldeira, não é? Acho que é. E detalhe, eu falo brincando, gente, essa foto é foto nossa da nossa escola. Peguei no meu celular, peguei no meu computador alguma foto clínica de um paciente nosso da escola. Então, assim, a minha pergunta aqui, você vê uma moldagem, você vê um escaneamento. Obviamente, um fluxo analógico, um fluxo digital. E repara que a pergunta mudou. A pergunta não é qual você escolhe, é qual que o seu paciente escolhe. Não precisa responder. Será que é uma boa responder? Vamos deixar para daqui a pouco. Não vamos responder ainda. Ponto de exclamação está até cortado. Esse slide volta no final. Quando esse slide voltar no final, faltam 2 slides para a gente ir embora. Então, assim, olha que legal. Chegou ele, mais 2 acaba a aula. Então, ó, não vamos responder ainda. Mas o que eu tenho que responder é o seguinte. Não sei se o teu paciente vai escolher esse, não está indo, ou esse. O importante é, olha todos esses casos, lindo. Metade das fotos no consultório do Coronel Montenegro, metade. Uma odontologia digital perfeita.
Gente, escaneamento, InLab, guia cirúrgico, Blue Sky, outro scanner, taranana. Gente, a minha resposta é muito clara. Eu não sei se esses dentistas são bons ou não, mas pelo amor de Deus, eles não são dentistas digitais. Eles são dentistas que usam fluxo digital. Tá? Porque parece que o cara que usa o digital, que ele fez uma faculdade diferente do que a gente fez. Não, é simplesmente usar a tecnologia a nosso favor. Então, se a gente tem agora um ponto-chave para a gente falar, vamos discutir aquilo lá, mas o que a gente viu, se isso aqui é um fluxo analógico, isso aqui é um fluxo digital. Isso aqui não é um dentista. Gente, você diz que o seu dentista é analógico? Não, você diz que o seu dentista não usa fluxo digital. Então, primeira coisa que me incomoda muito é quando falo em dentista digital. Então, beleza. Quando eu comparo isso aqui, olha que legal. Nós já conversamos daquele. Tá? Temos mais ainda 35 minutos para conversar desse aqui. Beleza, vamos fazer uma comparação bem simples. Repara que a foto é proposital igual. A primeira foto, tá claro aqui, mas a primeira foto, avaliação clínica é igual. Entrega é igual. O que tem de diferente? A gente vai ter que estudar, mas ótimo. O que eu vejo aqui? PDF, JPEG e comigo. Dental Slice. O que eu vejo lá? Blue Sky, Implante Studio, Exoplan, Nemotec, é o que você quiser. Ou seja, eu vejo um planejamento baseado em imagens. Eu vejo um planejamento computadorizado. Eu, do lado de cá, vejo uma cirurgia orientada, por quem quer que seja. Do lado de lá, eu vejo uma cirurgia guiada. Guiada, sinônimo de previsibilidade e sucesso. Tá? Do lado de lá, eu vejo um condicionamento tecidual. Aqui não muda nada. Do lado de lá, eu vejo uma moldagem. Do lado de cá, lado direito, eu vejo um escaneamento. Do lado de lá, aqui do lado esquerdo, eu vejo provas e ajustes. Gente, eu brinco. Quando a gente fala de fluxo digital, o que a palavra ajuste significa? Ajuste? O que é isso? Ajustar metal? Gente, desculpa a sinceridade, mas assim, hoje se a gente tem um fluxo digital, aquela história ali, prova e ajuste, acabou. Depois que você faz o escaneamento, a próxima consulta é entrega. Claro, pode ser que erre na cor, pode acontecer. Não quer dizer que o fluxo digital vai resolver o problema de cor. Mas a adaptação, olha que coisa legal, botar um casquete na boca do paciente de uma coroa metalocerâmica e fazer uma radiografia periapical para ver se ela adaptou. Gente, isso não tem lógica. Fluxo digital é o futuro. Gente, é o futuro se a gente estivesse falando dessa frase há 15 anos atrás. Hoje não é o futuro. Para a gente, infelizmente, no Brasil, é o presente. Lá fora já é o passado. Então, assim, não tem lógica. Então, vamos brincar. Será que fluxo digital vale a pena? Repara, vamos continuar. Ele certamente é muito mais rápido. Não dá para ir embora, Montenegro. Fica sentado. Ele é mais rápido, ele é mais confortável, ele é mais preciso. Então, será que ele vale a pena? Aí vem uma pergunta-chave. E vamos lembrar que a dona da empresa está sentada ali atrás. Porque se você me disser, será que eu consegui convencer você que o fluxo digital é uma realidade em seu consultório? Se você agora dizer não, é a hora de levantar, e aí eu acho que eu nunca mais vou ser chamado num congresso. Mas se você falar sim, aí vale a pena você me dar mais esses 28, 29 minutos que a gente tem para conversar. Se eu conseguir convencer você de que o analógico não é errado, mas o analógico é ultrapassado, talvez seja a hora da gente entender um pouquinho do fluxo digital. Tá? Então, se a gente entende, por incrível que pareça, por mais louco que pareça, estamos há 14 minutos batendo papo, mas chegou a hora de começar a aula. Porque a nossa aula é para falar o quê? De fluxo digital. E eu perdi 1/3 do tempo não falando de fluxo digital, mas tentando convencer a vocês como o fluxo digital, e não a odontologia digital, como o fluxo digital ele é importante para a gente. Então, se eu tentei convencer, vamos lá. E aí, recortou um pouquinho, mas eu costumo dizer que, como qualquer coisa de odontologia, esse é o lado fantástico da odontologia, é um passo a passo. Então, qual é o passo a passo, aqueles hexágonos que eu botei? Qual é o passo a passo? Não vou discutir a avaliação clínica, porque a avaliação clínica continua igual. Mas a gente viu, primeiro passo, uma cirurgia guiada. Vamos ver se esse slide está certo. O segundo passo, depois da reabertura, um condicionamento tecidual, que a gente já viu que não vai mudar. Um terceiro passo, que seria o escaneamento. Um quarto passo, que seria a entrega. Gente, aqui eu já tenho duas coisas fantásticas. Sumiu um passo chamado moldagem.
e sumir um passo chamado provas e ajustes. Só em sumir o passo provas e ajustes, você já ganhou tempo, ganhou dinheiro e ganhou indicação profissional. Essa é que é a ideia clara. Então, tirar a parte do ajuste, das consultas de ajuste, é sensacional. Mas vamos ser honestos, esse slide está perfeito? Não. Porque nada disso aqui seria possível se não existisse um outro passo. Um passo que vem antes do primeiro. Por quê? Eu costumo dizer, toda a turma de especialização, de atualização que eu começo na minha vida, são 26 anos dando curso de implantodontia, eu costumo dizer, se a primeira coisa que eu sou antigo, eu gosto de quadro, eu gosto de escrever. Se a primeira coisa que eu escrever num quadro não se chamar planejamento reverso, tem uma coisa errada na minha aula. Se a primeira coisa, primeiro dia de aula de um aluno, depois que a gente fala de lista de material, de cronograma, tananana, bem-vindos à implantodontia. Vamos começar falando do quê? Planejamento reverso. Se é um planejamento reverso digital ou analógico, cada um sabe o seu. Então, assim, é claro que antes da cirurgia, antes do condicionamento, antes do escaneamento... Gente, olha que coisa doida. Colocar um implante no paciente, quando você reabre, aí selecionar o componente intermediário. Gente, não é selecionar o componente intermediário. É só confirmar se aquele componente intermediário que você selecionou antes da cirurgia foi selecionado certo ou errado. Então, assim, a implantodontia, não importa se ela é digital ou analógica, ela tem um passo antes da cirurgia. Tá? Claro, temos o exame clínico, que eu não estou discutindo, mas eu tenho que mudar isso. Então, vamos melhorar. A minha implantodontia começa com planejamento reverso. Ah, Renato, planejamento reverso significa usar implante estúdio, significa usar Nemotec. Gente, temos o Blue Sky Plan, temos vários softwares gratuitos. Eu costumo dizer, eu brinco dizendo, mas tem um fundo de verdade, que a odontologia, para quem quer estudar odontologia, existe uma coisa fantástica que se chama YouTube, e aí você paga 50 e poucos reais por mês e tem uma coisa chamada YouTube Premium, onde você tem acesso sem ter comercial no meio. Acredite, toda vez que eu costumo dizer que um dia por semana eu fico em casa. Nem sempre eu consigo, mas eu fico em casa. Qualquer um que fica em casa está em home office. Para os meus filhos eu estou de folga. E aí eu estou de folga fazendo o quê? Estudando o quê? YouTube. Porque lá tem tudo o que a gente quer. Lógico, a gente tem que saber selecionar. Então, assim, Renato, é legal planejar com software pago? Claro que é. Mas eu não quero ter um software pago. Existem softwares gratuitos? Vários. Gente, se você chegar hoje no teu computador e digitar assim, curso Blue Sky Plan, você vai ver 1 milhão deles. E Blue Sky Plan é só um deles. Então, assim, planejamento reverso não significa gastar dinheiro. Tá? Então, o primeiro passo, certamente, hoje, é o planejamento. Agora ficou bom. O segundo passo é a cirurgia guiada. E aí, da cirurgia guiada, a gente vai comentar um pouquinho, mas o pessoal diz assim, cirurgia guiada é para quem não gosta de operar. Gente, quem não sabe operar, quem tem dificuldade de operar, eu falo uma coisa brincando nessa hora. A minha formação original é bucomaxilo. Vocês conhecem imaginar um bucomaxilo que não gosta de operar? Sabe o que eu não gosto? Eu não gosto do meu WhatsApp tocar de madrugada. Eu não gosto do no final de semana o paciente dizer que alguma coisa deu errado. Então, assim, cirurgia guiada está longe de ser uma cirurgia fácil para quem não sabe operar. A palavra da cirurgia guiada é conforto, segurança, previsibilidade. E aí, o pessoal da Systex que está aqui, eu já falei com a Flávia, gente, a Systex acabou de lançar o kit novo, eu sou um fanático por cirurgia guiada, né? Eu acho que eu devo ter, sinceramente, um kit de cirurgia guiada, sei lá, de uns 15 sistemas diferentes, eu adoro cirurgia guiada, eu posso dizer, já falei isso com a Flávia, já falei com o pessoal que desenvolveu o kit, a Systex acertou. O kit está sensacional, extremamente simples, extremamente direto, não tem mais punho para você segurar, uma broca só, a broca inteira. Então, assim, a cirurgia guiada, há muito tempo já parou de ser o conforto, ela é a previsibilidade. Então, ela é o nosso segundo passo. Tá? Nosso terceiro passo é o condicionamento tecidual, não vou discutir isso. Tá? Isso a gente vai continuar fazendo reabertura com as técnicas, vai continuar fazendo a sua manipulação de tecido mole como você faz, vai continuar usando cicatrizador personalizado, isso não vai mudar. Ou seja, um pouco da nossa habilidade vai continuar tendo que existir. Esse passo não muda. Tá? E aí sim, vai ter que selecionar o componente e escanear, beleza? Ou talvez não selecionar o componente, mas confirmar que aquele componente... Isso aqui aguenta meu peso, Montenegro? Acho que aguenta, na boa, né? Quase que passa de 150, então tá na boa. A pergunta é, não é selecionar o componente, é confirmar que aquele componente que você selecionou, aquele está ok. Porque é claro que pode estar mudando. Então não é escolher, agora acho melhor fazer... Gente, olha que frase triste. Por essa posição do implante, acho melhor usar um intermediário. Gente, não. Agora sim, como eu planejei no meu planejamento reverso, vou usar o intermediário.
Então, quando eu digo seleção, talvez fosse melhor botar confirmação dos componentes protéticos selecionados no planejamento reverso. E aí sim, escaneia e, olha que coisa linda, escaneia e entrega. Ponto final. Tá? Nada de ajuste, 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 ajuste. E aí vem a parte importante. Se esses são os 5 passos, ótimo. Para a gente ir embora, a gente só precisa conversar um pouquinho de cada um deles. Numa boa. Bem simples. E aí, o que eu fiz com vocês? Para facilitar a nossa vida, né? Eu não peguei um caso clínico com fotos lindas, maravilhosas, mudando rotação de retalho. Meu objetivo aqui não é entender operar, gente. Todo mundo está aqui opera. Quase a Viviane também opera. Menos a Viviane, mas todo mundo aqui opera. Então, operar, mostrar fotos lindas de retalhos abertos, de escolamentos, dizer, eu sei anestesiar, eu sei incisar, eu sei descolar, não. Então, voltei de viagem de férias, fomos sábado, quase deu separação na minha casa, mas para onde que a gente foi sábado? Para o consultório, para fazer um fluxo digital completo no modelo. Então, vocês estão vendo esse paciente ali que tem uma ausência do 12 do 26? Como eu falei com vocês, eu tenho um centro de planejamento, o Certo Guide. Esse paciente é um paciente real, do consultório, mas um paciente de um dentista que usa um outro sistema de implante. Nada a ver. E eu simplesmente peguei, se eu tenho um paciente que já tem o escaneamento dele, eu já tenho a tomografia dele, eu vou pegar esse paciente e vou brincar no fluxo digital. E eu costumo dizer que, então, vamos brincar aqui em algumas etapas. Eu quero, claro, em 45 minutos não dá para a gente ver tudo, todos os vídeos, nada disso, não é o objetivo, mas a ideia é bem clara. Você, imagina que esse paciente é o seu paciente. E você usa o sistema Systex, você tem acesso ao fluxo digital, desde a cirurgia guiada até os componentes. E você quer fazer uma reabilitação do 12 e do 26, e a única coisa que você está me dizendo agora é que você quer usar sistema linha Avante. Entenda o seguinte, o kit de cirurgia guiada da Systex, ele foi totalmente desenvolvido para você trabalhar com o sistema Cone-Morse. Mas a parte de componentes protéticos, ela permite que você trabalhe com componentes Cone-Morse e componentes hexágono externo. Então, se você quiser hoje realmente fazer um fluxo 100% do planejamento da cirurgia, a reabilitação 100% digital, a sua linha é a Cone-Morse. Tá? Se você quiser fazer, vou fazer, não é o que eu gosto, mas vou fazer a cirurgia de maneira orientada. Vou botar um hexágono externo. Alguns de vocês podem estar achando estranho, podem estar achando ultrapassado. A gente no Rio de Janeiro ainda usa e usa bastante conexão hexágono externo. Eu sei que ela tem coisas ruins, tem coisas boas. Eu não acho, estou longe de achar a conexão hexágono externo a melhor do mundo, mas eu uso de rotina ainda na minha escola e ensino os meus alunos conexão hexágono externo. Por vários motivos que a gente poderia, se a chuva deixar, a gente passa final da noite até começar o show do J Quest discutindo isso. Tá? Mas assim, eu gosto de hexágono externo. Só que o kit de cirurgia guiada, ele é um kit focado em Cone-Morse. Tanto que vocês vão ver que nesse modelo aqui, já que é uma coisa fake, nós estamos entre amigos, a gente pode conversar. Na verdade, um dos implantes que eu instalei aqui foi um hexágono externo. Por quê? Porque eu queria mostrar o restante do fluxo. Se eu quero mostrar o restante do fluxo, eu tenho que ter cirurgia guiada. Então você me disse que você quer fazer uma cirurgia guiada no 12, no 26, e que você quer usar o sistema Systex, a linha Cone-Morse Avante, que é a linha Cone-Morse que a gente usa. E aí existem 3 pontos chaves, tá? Você é o dentista, eu sou o centro de planejamento, a gente vai discutir. Existem 3 pontos chaves que tem que ser discutido, tem que ser decidido no planejamento reverso. São coisas essenciais, tá? Primeira coisa, Renato, eu posso planejar o meu caso? Gente, se você não planejar, isso é minha opinião, tá, gente? Se você não planejar num PDF, se você não planejar num JPEG ou no Dental Slice, beleza. Você pode planejar. Se você vai usar um software gratuito ou um software pago, então você pode planejar? Claro que você pode. Depende o quanto você gosta, o quanto de tempo que você tem, o quanto que você tem um centro de planejamento que te apoia, não importa. O importante é, o planejamento precisa ser feito. Quem vai fazer, não importa. Segunda pergunta. Renato, eu posso imprimir meu guia? Se você perguntar à minha sócia e esposa nas horas vagas que está aqui, ela vai dizer não. Porque ela vai entender que a primeira impressora que eu comprei na minha vida quase deu divórcio, de tanta coisa que eu estraguei na minha casa. Tá? Só que eu tinha uma impressora, há o quê? 6, 7 anos atrás? Hoje eu sou um fanático por impressora. Eu tenho 7 impressoras trabalhando o dia inteiro. Então assim, mas Renato, eu posso comprar uma impressora, seja uma impressora de 2 mil, uma impressora de 150 mil. Todas estão aqui. Aqui tem impressora de 2 mil, aqui tem impressora de 152 mil. Tá? Renato, eu posso desenhar meus guias e imprimir meus guias? Claro que você pode. Para mim, o importante não é quem vai fazer. É esse guia está lá, disponível. Aí vem a terceira impressão. Renato,
eu tenho um planning center, eu posso usar um centro de planejamento? Claro. Quer facilitar a sua vida? Lembrando que a decisão de que implante vai ser, qual a posição do implante, o planning center ele vai te orientar. A decisão final é sua, do dentista. Eu costumo dizer que, como eu tenho um planning center, um centro de planejamento, eu costumo dizer o seguinte: o dentista tem que me dizer o que ele quer. E o meu papel são duas coisas. Uma ou outra. Dizer que o que ele quer é possível ou dizer que o que ele quer não é possível. Repara que, às vezes, eu tenho um ex-aluno que manda a casa e fala assim: Renato, aqui você acha melhor colocar esse ou esse? Se eu fosse um planning center, um centro de planejamento, e não tivesse a veia de professor, quando algum dentista me mandasse um caso e perguntasse assim: o que você acha melhor? O que eu tinha que falar? Eu não acho nada. Eu sou um centro de planejamento. Quando você manda um trabalho para o laboratório vai te perguntar você vai perguntar ao laboratório o que ele acha melhor, ele vai executar o que você fala. Só que às vezes você manda uma coroa sobre implante, por exemplo, para fazer parafusada, e o teu laboratório diz assim: doutor, acho que a cimentada talvez fosse melhor por isso. Mas de quem é a decisão final? É sua. Então, quando a gente fala, não importa quem vai planejar. O que importa é que esse planejamento é feito baseado no que você, dentista, escolhe. Então, desse planejamento que você vai desenhar, ou um centro de planejamento desenhar, desse planejamento que você vai imprimir um guia, ou o centro de planejamento vai imprimir um guia, tá? Desse planejamento todo, vai sair um guia. Então, é uma opção. Então, se você vai desenhar, se o Planning Center vai desenhar, se você vai imprimir, se o Planning Center vai imprimir, isso não me importa. O que me importa é isso aqui. Quarta e última pergunta. Então, Renato, eu posso operar sem planejamento reverso sem guia? Gente, poder você pode. Mas se você quiser, pode parecer uma frase meio exagerada, meio autoritarista, meio de pai para filho, mas na minha opinião em 2025, planejamento reverso com impressão de guia cirúrgico não é uma opção. Isso é uma obrigação, tá? É uma obrigação nossa com o nosso paciente, tá? Mandou chegar para cá para a foto. Não é uma... Todos nós temos que trabalhar com cirurgia guiada. Gente, a questão não é se você gosta, se você não gosta. Você tem que oferecer o que é o melhor. E aí ninguém em 2025 vai dizer para mim que a cirurgia guiada ela não é melhor do que a cirurgia à mão livre, a cirurgia orientada. Tá? Então, assim, se você que vai fazer o passo 1, que é o planejamento reverso, ou você vai usar uma parceria de um centro de planejamento, cada um é livre para decidir. Mas que esse caso tem que ser planejado, tem. E desse caso planejado, vai sair um guia. E aí, claro, esse guia, ele pode ser um guia dentro suportado, porque a ideia é: Renato, eu resolvi, você me convenceu que dá para fazer uma guiada. Então você acabou de dizer que eu tenho que te dizer o que eu quero e o que mais que eu tenho que te enviar. Se você não vou fazer, não adianta que eu não quero planejar no meu consultório, não tenho tempo, não tenho vontade, eu não quero imprimir. Eu quero usar um centro de planejamento, tá? Quero fazer um guia. Além de eu te mandar o que eu quero, implante que eu quero, a região que eu quero, o que eu tenho que te mandar? Quais são os exames que eu tenho que te mandar? Depende do tipo de guia que você vai fazer. Para a gente focar já que o nosso caso é um caso 12 do 26, a gente vai focar num guia dentro suportado. Ou seja, um guia chamado parcial. Eu não gosto do nome parcial, tá? Mas é um guia onde eu vou apoiar o meu guia nos implantes existentes, nos dentes existentes. E o que é importante? Olha que coisa legal. Tá? Aí, beleza, eu tenho um caso lindo onde eu vou mandar para o Planning Center, para o centro de planejamento, o que eu quero, tá? E ele vai me imprimir um guia. Repara que esse caso clínico aqui, ele está só para quem estiver passando agora, falar: nossa, tem foto de cirurgia, vou parar para ver. Porque eu não quero discutir isso aqui. Ninguém está sentado aqui para entender como se faz uma cirurgia guiada, todo mundo sabe. Então, assim, a ideia é entender que, a partir dos exames que eu mandei para o meu Planning Center, ou que eu botei no meu computador, tá? Eu planejei um caso, e esse caso foi executado. Então, vamos ser práticos. Quero fazer um guia do suportado. Todo mundo sabe, aqui está o fluxo digital do nosso Planning Center, do Certo Guide, que é o Planning Center que a gente tem no Rio de Janeiro. Então, o que eu preciso? Também estou torcendo, mas eu preciso de uma tomografia. Beleza, tomografia todo mundo já pede. E de um escaneamento. E aí vem a pergunta: Renato, eu preciso ter um scanner? Essa acho que é a pergunta que metade dos estandes do Congresso estão falando. Precisa ter um scanner ou não? Eu costumo dizer que aqui tem um ponto-chave. Se você é aquela pessoa que o teu fluxo digital em implantodontia, ele se baseia em cirurgia, ou seja, você planeja, você opera, mas a continuidade do trabalho vai ser analógico, moldando de maneira tradicional, você não precisa ter um scanner. Porque o teu paciente que foi na clínica de radiologia para fazer a tomografia,
ele faz nessa clínica de radiologia, ele faz o escaneamento. Agora, se a gente, tema da aula, passo a passo do fluxo digital do sistema Systex, da cirurgia até a reabilitação, aí sim, o scanner ele se torna essencial. Então, se você quer fazer um fluxo digital cirúrgico no seu consultório, ter um scanner não é indispensável. Se você quer fazer um fluxo digital protético no seu consultório, aí sim, ter um scanner é indispensável. Então, até esse momento, eu preciso ter uma tomografia e um escaneamento. Nesse momento, se eu só estou falando de cirurgia, não preciso ter um scanner. Isso pode ter sido feito numa clínica parceira. Então, ótimo. Se eu como dentista, mandei para um centro de planejamento a tomografia no formato DICOM, mandei o escaneamento no formato compatível, geralmente o STL, e eu mandei o que eu quero, quantos implantes em que região, ótimo. Vou voltar aqui. Isso vai surgir um planejamento que vai ser enviado para você, e olha o que é importante, para aprovação. Gente, eu fico muito triste, como eu tenho um centro de planejamento, que eu tenho vários clientes, meus dentistas que são clientes, que eu faço um vídeo, mando no WhatsApp e falo, ó, planejei o implante tal, na região tal. Meu discurso é sempre o mesmo. Vê o que você acha, me manda o que você quer mudar, que a hora que a gente fechar o planejamento, eu vou mandar o teu guia para impressão. Quando eu mando o vídeo para ele pelo WhatsApp, o que eu faço? Boto o guia para imprimir. Por quê? Porque aquele dentista que eu mando 50 casos para ele, o que ele muda? Nada. Então, na verdade, gente, quem tem que definir a posição correta do implante, às vezes um dentista me manda um caso pela primeira vez e ele quer colocar um cone Morse. Gente, tem osso pra caramba. Se esse cone Morse vai ser no nível, vai ser 1 milímetro, vai ser 2 milímetros, 3 milímetros, tendo osso, quem decide isso? É ele, não sou eu. Tá? Como eu falei, Renato, pode botar esse cone Morse enterrado para mim 3 milímetros? Ó, para eu botar 3 milímetros, eu vou ter que botar um implante mais curto. Você quer? Aí, como eu brinco, Renato, pega um HE e enterra para mim. Gente, HE enterrado bate na cabeça de alguém? Mas sabe que o cliente tem razão? Se o cara é meu cliente, se você pedir, aquelas como eu brinco, dizendo, você manda pro laboratório, como é que chama aquela cor branca? Bleach, não é isso? Então, assim, gente, imagina um laboratório. Será que um laboratório gosta de fazer aquele cor vaso sanitário? Será que ele gosta daquela coroa branca? Mas se você pedir o laboratório, é provavelmente que seu paciente quer. Então, beleza. Então, eu costumo dizer que esse planejamento, ele precisa ser avaliado e aprovado pelo dentista. E se ele é aprovado, surgiu um guia, tá? E aí, gente, onde que esse planejamento é feito? Você pode fazer no Blue Sky, que é gratuito, se você quiser fazer teu fluxo, você vai usar o Blue Sky. Mas olha outros softwares, Exocad, Exoplan, Inlab, Implant Studio, Serec, todos são softwares. Gente, podia ter uma televisão que ia até o stand da Ultralight só para botar nomes de softwares que fazem cirurgia guiada, que fazem planejamento digital. Tá? Basicamente, aqui nesse caso, tá? Eu resolvi usar o Implant Studio, é o que eu mais uso para fazer os meus guias. Tá? E aí, o que eu preciso? Se eu já tenho aquilo tudo, eu mandei, o que o Planning Center me manda? Um guia, com as anilhas específicas do sistema, então, aqui com anilhas específicas do sistema da Systex, e eu planejei, já que é um caso virtual, vamos dizer assim, eu planejei um implante Avante 3,5-10 lá no anterior, e eu planejei um implante Avante 4,3-10 no posterior. Tá? O 10 é por acaso, gente. É o implante de análogo de latão que a gente tem para fazer os rendições. Tá? O 10 é o fato dos dois serem 10 é uma mera coincidência. Eu só quis botar no planejamento uma anilha um implante de 3,5 para a gente entender que usa anilha estreita e um implante 4,3 para a gente entender que usa anilha regular do sistema, que são as duas anilhas que o sistema Systex tem para oferecer para a gente. E se eu tenho um guia bem planejado e se eu tenho um kit pronto, ótimo, chegou a hora de operar. E aí, entendo, eu cortei os vídeos hoje, ó, o guia adaptou perfeitamente, show. Se o guia adaptou, vamos furar. Cortei os vídeos porque estava dando um problema na tela. Gente, mas isso aqui é o menos importante para mim. Ninguém que está sentado aqui quer aprender a operar, todo mundo sabe operar. Tá? Mas aí, se eu tenho um guia, eu furo, eu estalo, faço a sequência. Eu costumo dizer, se for um osso muito macio que você iria subfresar, na cirurgia guiada você vai continuar subfresando. A cirurgia guiada de implante, ela antes de qualquer coisa, ela é uma cirurgia de implante. Ou seja, o feeling, a opinião pessoal do dentista, até que broca ele vai continuar existindo. Ou seja, a cirurgia guiada não acabou com o nosso encanto, não acabou com cada dentista tendo uma ideia diferente. A cirurgia guiada, ela só acabou com os imprevistos, tá? E eu digo, a minha frase que meus alunos escutam todo dia, se eu quero emoção, eu abro a Netflix. Eu não vou pro consultório. Emoção, para mim, é ver Netflix. Não quero arriscar.
No meu consultório eu quero o quê? Sucesso, tranquilidade, o WhatsApp não tocando à noite. E se eu quero tranquilidade, eu quero cirurgia guiada. Se quando você acabar a cirurgia, se você vai colocar cicatrizador personalizado, o kit hoje de cirurgia de prótese da Systex ajuda bastante para a gente a personalizar um cicatrizador. Se você vai colocar cicatrizador personalizado, provisualização imediata, carga imediata, aí concorda que cada tema desse daria uma aula inteira para a gente discutir. Não é importante. Eu acabei a cirurgia, ótimo, e deixei meu implante lá. E aí, como eu falei para vocês no começo da aula, o primeiro motivo clínico não burocrático, vamos dizer assim, o primeiro motivo clínico que me fez usar Systex. A mágica acontece apenas 45 dias depois, e aí é o primeiro motivo de eu trabalhar com o sistema, míseros 45 dias depois, chega a hora de condicionar. E aí, gente, se você vai condicionar, mais uma vez, com cicatrizador, com provisório, com cicatrizador personalizado, não importa. O importante é, aí de maneira próxima ao modo analógico, depois que eu fiz isso, eu vou precisar de um tempo para sair e chegar naquele quadro. Isso vai continuar existindo. A hora que meu tecido mole está pronto, quando você pensa em odontologia analógica, o que viria agora? Moldagem. Base leve, base pesada, ali. Gente, eu costumo dizer, né, eu sou casado com uma protesista nas horas vagas, eu costumo dizer que quando você bota base pesada, dá aquela chacoalhadinha para criar espaço para base leve, ou então pega uma lâmina de bisturi e raspa, ou então bota um plásticozinho para criar espaço. Gente, isso me lembra muito Idade Média. Tá? Dá certo? Dá, mas se hoje eu posso, ao invés de tomografar, escanear, tá? E aí eu digo bem claro, então, se eu posso pegar isso aqui, então se eu posso 45 dias depois, beleza, agora sim. Se eu posso 45 dias depois, o que eu vou fazer? Ele vai selecionar os meus componentes. E aí é que entra o nosso ponto final. Nós estamos na nossa reta final mostrando, pô, Renato, esse negócio de odontologia digital é muito complicado. Eu estou acostumado a usar transfer. Troca o nome transfer por um nome chamado Scambari. Ah, eu estou acostumado a usar UCLA, Pilar, Munhão. Gente, troca esse nome UCLA, Pilar, Munhão por um nome T-Base. Aí eu estou acostumado a usar análogo. Troca o nome análogo por análogo digital. E aí acabou a sua briga. Por quê? A hora que eu tenho um implante... Lembra, gente, quando você tem um implante para reabilitar, vê se você concorda comigo, qual é a sua primeira decisão. Então, vamos voltar no fluxo analógico. Você tem um implante Cone-Morse, que você... Cone-Morse é só o exemplo, tá? Mas foi o que eu coloquei. Chegou a hora de reabilitar. Não importa como esse planejamento foi feito. Tá na hora de reabilitar, a mucosa está linda, o implante está osso integrado. É a pergunta que eu faço. Qual é a primeira decisão que você tem que tomar em implantodontia? Se eu vou fazer uma prótese na cabeça do implante ou se eu vou usar um intermediário protético. Concorda comigo? Essa é a sua primeira decisão? Tá? Se essa é a minha primeira decisão no fluxo analógico, no fluxo digital, qual é a primeira decisão que eu vou tomar? É exatamente a mesma. Por quê? Se eu tenho que decidir agora, e lembra, decidir, na realidade, não deveria ser decidir. Deveria ser confirmar se o que eu planejei há 45, 50 dias atrás tá legal. Então, se o fluxo digital, eu vou fazer no fluxo digital, qual é a primeira decisão que eu vou ter que tomar? Eu vou fazer a prótese direto na cabeça do implante, ou seja, numa plataforma Cone-Morse, tá, direto, ou se eu vou usar um intermediário protético. Tá? E aí, só exemplificando, no caso de qualquer fluxo digital, a única particularidade é, se eu vou fazer o fluxo digital num sistema, direto na cabeça do implante, num sistema aberto, como vários que tem, como Exocad e tudo, eu tenho um fluxo. E se eu vou fazer num sistema fechado, como o sistema da Sirona, aí tem uma diferençazinha. Então, qualquer empresa que você trabalhe com fluxo digital, ela vai ter no catálogo dela a sequência protética para os sistemas abertos tradicionais ou para o sistema fechado, que é o sistema da Sirona. E a única diferença básica é, se eu for fazer um implante, fazer uma prótese na cabeça de um implante num sistema aberto, ele é muito parecido com o que a gente está acostumado. Tá? Eu vou botar o Scambari, ou seja, eu vou botar o meu transfer digital, tá? E vou preparar esse paciente, e vou escanear esse paciente. Depois que eu escaneei esse paciente, tá? Eu posso ou não fazer o modelo. Eu costumo dizer que a gente usa pouquíssimo análogo digital. Gente, qual é uma das vantagens da odontologia do fluxo digital?
não ter ajuste. Então, eu não quero modelo. Para que eu quero um modelo com análogo? Eu costumo dizer que o dentista que quer aquele modelo para ficar encaixando, gente, Lego, isso é meio que uma tara. Para que eu quero modelo? Eu não quero modelo. Tá? O laboratório vai cobrar uma grana e vai mandar um análogo digital. Para que eu quero modelo? Se eu confio na minha cirurgia, se eu confio no meu escaneamento, eu quero que venha a coroa num potinho pequenininho. Eu não quero que venha um modelo ali encaixado. Ah, Renato, eu adoro modelo, beleza. Uso o análogo digital. E aí, Renato, mas quando eu moldo um paciente, eu mando para ele, se eu vou fazer na cabeça do implante, eu mando um cilindro calcinável com bainha, ou seja, eu mando uma UCLA ou algo parecido. Ótimo, ao invés de você mandar uma UCLA para ele, você vai mandar um componente de odontologia digital. Nesse caso é o T-Base. E se eu estiver usando o fluxo da Sirona? A única mudança, tá? E aí, lógico, vai vir a coroa. A única diferença no fluxo da Sirona é que você coloca o T-Base primeiro, ou seja, o componente já vai para a boca do paciente, e aí a hora que você vai colocar o seu transfer, vamos dizer assim, ao invés de você colocar o transfer na cabeça do implante, você já coloca o transfer no componente do T-Base. Essa é a diferença do sistema Sirona. Se você não está trabalhando com o seu laboratório, você tem que entender, se você vai trabalhar, seu laboratório vai trabalhar com o sistema Sirona. Então, a ideia é, escaneio e seleciono, e mando o componente, ou coloco o componente escaneio. Coloco o componente escaneio se eu estiver falando do sistema Sirona. Rafael, prometo que em 4 minutos eu estou acabando. Rafael está aqui, a foto é para ele me cobrar o horário. Vocês não têm a menor dúvida que ele está me cobrando. Estou tranquilo. Então, repara, e vai vir um análogo e vem coroa. E aí, se eu for colocar intermediário, gente, é melhor ainda. Melhor ainda que eu digo de facilidade. Se você fosse colocar, por exemplo, intermediário de prótese parafusada, eu só coloquei a de parafusada, o que você iria fazer no teu fluxo? Você iria selecionar, num caso unitário, provavelmente no sistema que você usa, um pilar cônico. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o meu pilar cônico. Não é um pilar cônico digital, o meu pilar cônico está no seu catálogo. Normal. Colocou. Então, repara, eu tinha um cone Morse. Eu coloquei um pilar cônico, como eu digo para meus alunos, eu não tenho mais um cone Morse com pilar cônico. Eu tenho um pilar cônico. Esquece o cone Morse. E aí, se eu tenho um pilar cônico, ótimo. O que eu vou fazer? Gente, o que eu faria no fluxo normal? Eu não iria botar um transfer e moldar e mandar um cilindro para o laboratório? Ótimo. Eu vou botar um, entre aspas, transfer, vou escanear e posso fazer o modelo, se eu quiser ou não, e ao invés de eu mandar o que a gente está acostumado, um cilindro tradicional, aí não importa como vocês chamam, de acordo com o sistema que você usa, eu vou mandar um cilindro digital. Eu vou comprar. Olha como é que é. Pô. Se eu coloquei um pilar cônico, gente, olha como é que não tem criatividade. Se eu coloquei um pilar cônico, eu vou comprar um escambare de pilar cônico. No caso da Systex, escambare PC. Eu vou comprar um análogo PC, eu vou comprar um cilindro digital PC. Tá? Se fosse para prótese múltipla e você está acostumado a usar mini pilar, você ia colocar, ou seja, rotacional, você ia colocar os mini pilares e ia comprar o escambare do mini pilar, o análogo do mini pilar e o cilindro digital do mini pilar. Não ia mudar nada. Por quê? Porque o que eu quero do consultório, e claro que isso tem um investimento que a gente pensar no scanner, mas o que eu quero do consultório, repara que aqui é o slide do HE, a gente não precisa discutir, deixa eu voltar aqui rapidinho, tá? Se eu pegar aqui, ó, repara aqui, ó, vou voltar. Eu mostrei o cone Morse, tá? E quando eu boto aqui, se fosse no Rio, a gente já pensaria em quê? Já jogaria no chão. No Rio, a gente já pularia no chão na hora. Aqui, a gente tá achando que é festa. No Rio, onde é que estaria no Rio? Embaixo da mesa, com certeza. Aqui a gente tá tranquilo, tá? Marcel, se fosse no Rio, lá embaixo, protegidão. Aqui, a gente tá tranquilaço, tá? Então, repara, só mudei o slide, ó. Era o slide do cone Morse, só mudei pro do HE, não muda nada. Claro que os componentes vão mudar, mas repara que é um slide, copia, cola e só troca a foto. Ou seja, eu fiz a mesma coisa, não precisa a gente ficar discutindo. É a ideia do HE. Lembra, o HE não me permitiria fazer a cirurgia guiada. Entre nós, que ninguém esteja ouvindo, dá até pra gente fazer. Dá pra gente usar o kit de cirurgia guiada, que é cone Morse, para fazer o implante HE. Mas, na teoria, o kit de cirurgia guiada do sistema Systex é para fazer implante cone Morse. Tá? E aí, beleza. Fizemos? Ótimo. E aí, nós vamos... Já que a gente está falando do sistema tradicional, o que eu vou botar? Botar o escambare. E aí eu tenho o meu kit, tá? E aí se eu botei o escambare, chegou a hora, aqui que eram vídeos, mas estão parados, é a hora de eu fazer os escaneamentos. E aí sim, se você quer fazer o fluxo totalmente digital, nessa hora não dá para você usar uma clínica de radiologia. É essencial que você tenha o scanner, tá? E aí, gente,
Cada um entende o quanto o sapato aperta, o quanto é a questão financeira, mas se eu disser para você que é clínico de consultório, que batalha todo dia, que aquela... Eu costumo dizer que quando você faz um implante anterior analógico é planejamento, cirurgia, remoção de sutura, reabertura, condicionamento, moldagem, prova de metal, reprova de metal, ajuste de metal, ajuste de metal. Cara, isso é uma consulta, entrega. E quando eu falo de fluxo digital operei, tirei o ponto, se for o caso, se tiver, às vezes nem tem, condicionei, escaneei e entreguei. O quanto vale a pena cortar essas 3, 4 consultas de ajuste, tendo que ter um investimento de scanner? No outro dia, um aluno meu perguntou numa aula de próstata, a turma da Viviane, uma turma de especialização, Renato, eu vou falar o palavrão, tá, gente? Acho que a Flávia deixa. Pode, não pode? Posso falar palavrão? Pode, umzinho pode, né? Leve, não é nem palavrão. Minha filha fala o dia inteiro. Então, assim, Renato, ter um scanner é bom? Eu falei, não, é uma merda. Ter scanner é uma merda. A pior coisa do mundo é ter um scanner. Gente, claro que ter um scanner é bom. A pergunta não é se ter um scanner é bom. É entender que se no momento da sua vida de consultório ele é possível, não. Eu posso dizer para vocês com tranquilidade, qualquer um aqui que seja clínico e faça prótese sobre o implante, a hora que você tiver um scanner, a partir da segunda parcela do seu scanner, o seu scanner está se pagando. A parcela está se pagando. Então, assim, hoje eu acho que ter um scanner é indispensável para quem faz reabilitação. Mas cada um tem que entender. Tá? E aí, dependendo do fluxo, é normal, é provável que você faça um escaneamento sem o escambare, tá? Ou seja, que é para pegar o perfil gengival, um escaneamento com o escambare. Claro, se você estiver falando do sistema Sirona, é um pouquinho diferente. E fazer um arcado antagonista e fazer a mordida do teu paciente. Dependendo de qual scanner que você usar, essa mordida pode ser uma só ou pode ser 2. Então, provavelmente você vai ter 4 arquivos de escaneamento ou 5, dependendo do software. E você vai pegar esses 4 arquivos de escaneamento e vai mandar para o teu laboratório. Mas você vai mandar, gente, não é vazando gesso e pagando um motoboy. É você vai pagar, mandando, não importa qual é o teu scanner, provavelmente esse scanner tem um aplicativo na nuvem, que quando você mandar, no teu laboratório, o Protética ele vai receber um WhatsApp, dizendo, fulano de tal acabou de te mandar um trabalho. Tá? Não tem motoboy, não tem chuva, não tem engarrafamento, não tem motoboy sofrendo acidente no caminho. Tá lá, o teu trabalho tá lá. Tá? E aí, quando tá lá, ótimo, virou tradicional, porque ele vai pegar, até rodou, escaneamento. Tá? Achei que não ia rodar os escaneamentos, mas repara, o vídeo, não estava preocupado se ele ia rodar ou não, é o menos importante para mim. Então aqui, a gente brincando no manequim, por acaso escaneando num trios. Poderia estar escaneando em outro scanner. Tá? E aí o que é ótimo, gente, se o teu laboratório vai pegar aqui eu simulei, na verdade, apesar de ter dito que era cone Morse, o da frente é um cone Morse, o de trás é um hexágono externo, só para eu mostrar a sequência. Gente, se isso aqui vai ser desenhado num Medit, como se fosse dente, se isso vai ser desenhado no Exocad, se vai ser desenhado no Serec, se isso vai ser desenhado no Inlab, depende do seu laboratório. Esse caso nosso foi desenhado no Inlab. Se esse dente, se essa coroa que você vai fazer, se ela vai ser fresada numa fresadora, se ela vai ser impressa com uma resina 3D, não importa. Como isso aqui a gente está falando de um manequim, a gente pegou, tá? Eu desenhei no Exocad, joguei para o Inlab CAD, que é para o Inlab CAM, e aí resolvi imprimir na Prime Print da Sirona e fizemos a impressão das coroazinhas. E aí as coroas estão prontas. Dá até raiva, porque a hora que você pega a coroa, ela faz até barulho, gente. De encaixe. Não tem ajuste. Ah, vamos ver se tem terno, vamos passar sonda. Gente, se você escaneou direito, se o teu componente está adaptado, se o teu laboratório é confiável, vou falar uma coisa triste, joga a sonda fora. Não joga não, mas quase pode jogar a sonda fora. Está adaptado, acabou. E aí, né, Viviane me salvou nessa hora. Eu falei, Viviane, qual o melhor cimento? Não é minha praia, mas pega o melhor cimento, bonitinho, colocou, está resolvido. Renato, faltou a consulta de ajuste. O que é ajuste, gente? Eu esqueci essa palavra. Ajuste é uma palavra que eu já esqueci o que existe. Essa coroa está entregue em uma consulta. Será que isso Deus scanner não se paga? Ele se paga com toda certeza. E aí, repara, falei que eu chegava aqui, quando chegava aqui, o que eu falei? Faltavam quantos slides? Montenegro, 2. Montenegro dormiu, gente, dormiu, tá? Então, assim, faltavam 2 slides. Então, chegou a hora de responder. Qual dentista o seu paciente escolheria? Fica tranquilo, eu vou mudar a pergunta. Vou mudar a pergunta e é a última pergunta da aula. Sem resposta, cada um vai responder internamente. Que dentista você vai ser a partir de hoje? Então, assim, que dentista você quer que seu paciente se reconheça? Você quer que o paciente entre no consultório e acha que você é o dentista da esquerda
Ou você acha que ele quer que você seja dentista da direita? Se ele quiser que você seja dentista da esquerda, é triste, as meninas estão aqui, mas a Flávia vai descobrir que me trouxe do Rio de Janeiro à toa. Não valeu nem a pena pagar minha passagem para eu estar aqui. Mas se talvez em 45, ou talvez um pouquinho mais, eu tenha mostrado para vocês que vale a pena investir, lógico, em equipamento, investir em estudo e se tornar o dentista da direita, tá? Eu acho que ter vindo para São Paulo não foi tão à toa assim, houve um motivo. Tá? Então, tomara que todos nós, esse ano, estejamos pensando nesse caso aqui. Fluxo digital, confiabilidade e resultado. Tá bom? Então, gente, só agradecer, presente. Eu sei que a maioria ficou por causa da chuva, a chuva não deixou ninguém embora, tá? Mas agradecer muito o pessoal da Sistex o convite. Se alguém tiver alguma dúvida, estou totalmente à disposição. Tá bom? Obrigado.